19 horas 30 minutos. Aqui estamos mais uma vez para a gente conversar sobre NR10. Meu nome é Alexandre Cacher Moreira e esse canal que eu mantenho aqui no Instagram, Facebook, YouTube é sobre NR10, norma regulamentadora número 10. Essa live ficará gravada nesses canais. Nesses canais também eu posto conteúdo, né? Convido a quem está chegando agora ou quem se interessa pelo assunto a conhecer, a divulgar entre os seus pares, as pessoas que possam estar interessados. E nós temos cumprido lives todas as quartas-feiras às 19 horas e 30 minutos. E eis a live de hoje. A grande alegria está aqui. Fico muito feliz de estar podendo desenvolver esse trabalho aqui. Está me dando muito prazer, muita alegria. E muito trabalho também. Alegria do trabalho, né? Muito bom, né? Ok. Nós vamos conversar hoje sobre relatório técnico das inspeções atualizadas e cronogramas de adequação, né? Cronogramas de adequação. Nas últimas 4 lives, a gente vem no funil, a gente vem caminhando este assunto, né, para que a gente possa conversar hoje de uma forma bem mais tranquila sobre relatório técnico das inspeções atualizadas, né? Nós conversamos sobre responsabilidades, foi a 4ª live para trás, há um mês. Nós conversamos depois sobre prontuário das instalações elétricas. Depois nós conversamos sobre documentações obrigatórias. E na última live da semana passada, nós conversamos sobre o documento mais importante da NR10, que é exatamente o relatório técnico das inspeções atualizadas, não é? É exatamente o assunto de hoje. Mas na live passada, nós investimos mais tempo e reflexão na posição desse documento, na função desse documento dentro do todo da NR10, não foi? Então eu não só falei que era o mais importante, mas eu espero tê-los convencido, né? Porque ele é um documento que possui uma função que só ele possui dentro de todas as atividades que naturalmente são decorrentes, necessárias, né? Necessárias e decorrentes da NR10. Que é o que? É organizar, né? Identificar as ações, as medidas de adequação necessárias e ordenar, agendar, né? Agendar segundo aí um cronograma que a própria firma vai emitir, né? A própria firma vai emitir sem nenhum susto agora, não é? Porque nós já estamos, se não cansados, espero que não, mas já visto bastante, né, que a NR10 é autogerido, né? Ela é autogerido. O que a autoridade pede de nós é o que está lá no item 10.1.1, né? Garantir segurança e saúde. E depois para baixo, nos itens operacionais, digamos assim, né, todas as atividades são autogeridas, autoavaliadas, não é? E claro, o cronograma ele é autoemitido, autoemitido é meio louco. Você emite o seu cronograma em função das adequações que são necessárias, né? Que estão amparadas no relatório técnico das inspeções atualizadas, não é isso? Eu quero conversar sobre o relatório técnico das inspeções atualizadas no dia de hoje, tá? No dia de hoje, né? Então, se eu for para campo hoje, se eu encontrar as instalações que eu sei que vou encontrar, né, como hoje elas estão, habitadas por nós brasileiros, no nível em que a gente se encontra de conhecimento e sensibilidade, a gente vai enfrentar uma tarefa técnica, que é da emissão do relatório de inspeções atualizadas, claro, mas enfrentaremos algo mais, né? Eu queria colocar o assunto de hoje nesse algo mais que a gente enfrentar, né?
Imagina um tempo futuro que emissão de relatório técnico, cronograma, tá? Isso vai ser lugar comum, tá? Isso vai ser trivial. Isso vai ser mais uma atividade técnica. Ah, vai ser feita na flauta, tranquilo, tranquilo. Não, vai precisar da atenção, do cuidado e zelo, né, na emissão do relatório, mas os empecilhos ou as dificuldades que você vai enfrentar nesse tempo futuro vai ser de emitir um documento pertinente, adequado, né, ajustado com a realidade de campo. Isso aí não tem como fugir. Isso vai ser num tempo futuro, né? Acredito que no tempo futuro, com certeza, né, as questões de segurança, a cultura de segurança, já vai estar, né? Já vai estar mais disseminado entre nós, não é isso? Já vai ser uma prática conhecida, né? Já vai ser uma maneira de agir já mais no nosso dia a dia, né? Quer dizer, umas barreiras culturais e históricas que se você fizer o trabalho hoje, né, não existirão amanhã, louvado seja, né? Por quê? Porque o assunto é cultural, não é isso? E para gente ilustrar isso, fica difícil você imaginar o futuro, né? Mas perceber o passado é fácil, né? Então, quantos assuntos culturais ali, pelo menos que eu vivi, mas eu acredito que não é exclusividade minha, né? Eu nasci em 60, né? Mas quantos assuntos culturais, o adolescente, quem procurava psicólogo estava com um problema na cabeça, né? Sendo que hoje, psicólogo é uma ferramenta útil, né, em muitos assuntos, é facilitador de muitas, nas soluções de muitos assuntos pontuais, ou mesmo gerais, né, sem nenhum constrangimento. Né? Eu faço fisioterapia uma vez por semana. Eu falei para minha fisioterapeuta, ó, a sua profissão, década de 70, é só quando tinha acidente. Eu vou no fisioterapia. O que aconteceu com você? Você machucou o quê? Né? Lá atrás, hoje em dia, né, já existe outro entendimento, outra aceitação, né? Bem, os assuntos de como elaborar um relatório técnico das inspeções autorizadas, que é um assunto, claro, que sempre estará presente na emissão, né? É exatamente o assunto da minha aula na sexta-feira, tá? Na sexta-feira, na certa, vocês já receberam aí por e-mail ou pelas redes sociais, né? Uma mensagem, uma informação, um convite. Na sexta-feira, dia 30 agora, né? Eu vou dar uma aula. Para essa aula precisa de uma inscrição prévia, né? E nessa aula eu vou ofertar também um curso para quem quiser se aprofundar mais, né? Mas não perca que isso é um assunto que sempre estará em voga, como emitir um relatório técnico das inspeções atualizadas, tá? Mas hoje eu queria focar nos assuntos de hoje, né? Que eu espero que um dia nós estejamos livres, né? Estejamos livres disso aqui que nós vamos conversar. Isso eu não li em lugar nenhum, tá? Isso eu redigi em função aqui da minha experiência, da minha percepção, né? Então, quais são os empecilhos ou os adicionais dificultosos, né? Para a gente emitir um relatório hoje que vai além dos assuntos técnicos, né? E eu pensei e vi vários itens. Eu confesso que eu comecei a pontuar e de repente eu fiquei na dúvida se eu estava falando da mesma coisa, né? Parece que são vários aspectos dos mesmos ambientes, mas seja um, seja outro, vão tornar útil esse nosso encontro, né? Agradeço a presença aí de todos vocês, Jonathan está aqui, Chico está aqui, Dona Gabriela, minha mãe, Elza, prazer revê-la aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Mas vamos falar disso. Primeira coisa que você vai encontrar, que você vai deparar, que você vai ter que negociar e conviver, é a questão de histórico, né? A história tem força, né? História tem força, né? O costume costuma, né? O costume cria hábitos, né? Cria hábitos. E então, se você pergunta assim, você vai na estação, por que vocês fazem desse jeito? Ah, nós sempre trabalhamos assim. Poxa, espera aí, que sempre trabalhamos assim, esse é o motivo pelo qual se trabalha?
né? Porque se a justificativa tivesse alicerçado no bom desse como se trabalha, né? Não é? Aí já é mais animador, mas eu faço assim porque sempre eu fiz assim, é meio esquisito, né? Já começa, quem será mesmo, né? Se você conversa com a pessoa te afronta. Mas o que tem de errado? O que eu fiz de errado, né? A cultura do certo e errado, né? Cultura do certo e errado, do hábito, né? Ora, isso tudo, orgulho, né? A gente sempre fez assim, nunca tivemos acidente, nós somos tais, né? Cheio de orgulho, né? Se orgulho favorece ou dificulta a segurança, hein? Eu vou deixar essa pergunta aí para vocês, né? Não tem nenhum item de orgulho na NR10 não, né? Mas vamos, olha, veja só, esse é um ambiente que sempre existiu nas áreas técnicas, né? Na era, vamos chamar era pós-NR10. Quando eu falo NR10, eu estou falando da versão última, da versão de 2004, 2005. Tiveram revisões pequenas depois disso, tá? Estou falando da nossa referência, que é 2004, 2005, tá? Então, na era antes do NR10, era isso mesmo. Cada um se virava, né? Eletricidade é do eletricista, não é isso? Então, as pessoas, sim, os profissionais tinham que se virar. E o cara sentia o maior orgulho de resolver o problema, né? Ah, o fulano é o craque nesse quadro aqui, nesse equipamento, né? O cara vai todo orgulhoso lá para resolver. É verdade. E isso era possível, isso era até necessário, né? Mas agora a NR10 pede outras ferramentas, né? Em onde esse tipo de postura estão fazendo porque dá certo, né? Já é ameaçada. Vamos analisar. Análise de risco, né? O que é que pode dar errado aqui? Pode até partir de como se faz, mas claro que a gente precisa acrescer, né? Ter alterações, né? E evidentemente isso fere, né, todos os profissionais que já estão no mercado de trabalho. Isso não é simples, é um assunto subjetivo, mas cria muitos empecilhos, né? E, vou aqui dar só dois exemplos disso, né? Dessa situação. Se a gente fosse ilustrar isso aqui, não ia dar um livro, não ia dar uma biblioteca, né? Se a gente fosse ilustrar essa questão histórica, né? Ou a forma de sempre trabalhar assim, né? Mas eu vou citar aqui só dois assuntos, né? Desse. Eu já trabalhei. Eu já trabalhei em firmas que era assim, a parte elétrica é problema do eletricista, né? Parte eletrônica, a parte é problema da eletrônica. Então, sempre for, chama o pessoal da elétrica, chama o pessoal da eletrônica. E eles que consertem, né? Porque o problema é deles, né? O problema é deles, né? E até tinha um certo ar, né? Nunca verbalizado, mas sempre utilizado de uma certa cobrança. Como assim que essa coisa estraga? Você não trabalhou direito, não? Ah, lá, seu equipamento pifou, né? Como é que você me deixa na mão, né? Com esse seu equipamento que não para em pé, né? Coisas desse tipo, né? Quer dizer, é muito cruel, né, para o eletricista, né? E muito longe do que diz a NR10, né? Eu lembro que, e eu já acordei, já fui acordado várias madrugadas. O equipamento lá pifou e de madrugada, e energia, sistema no break, né, eletronizado. E aí chama o técnico de eletrônica, né? Então tocava o telefone, né? E o motorista vinha, ia eu por meio do mato, né? Que é uma instalação fora de área urbana, né? De noite, com iluminação, sim, iluminação de ambiente, não específica para manutenção, né? Sozinho, o motorista ficava lá fora que ele não podia ajudar, né? Às vezes arrebanhava um colega, né? Ligando de madrugada para colega. Mas eu lembro nessa situação, aí eu conversei com o gerente administrativo, né? Aconteceu de eu estar num ambiente,
Contei para ele, eu estava sofrendo as dores do recém-chamado de madrugada, né? E falei, ó, a gente precisa de ter um profissional, né, 24 horas, com BIP, naquela época tinha BIP, né? Um BIP, né, de prontidão, quer dizer, já preparado para ser acionado, ou então uma posição de trabalho 24 horas, né? Falei os meus traumas, né? Ele virou para mim, eu lembro direitinho, ele falou assim, isto não está no orçamento. Parou, calou, né? Calou dizendo, e não vou discutir isso com você, né? Isso é problema seu, né? O orçamento não está no orçamento, agora o equipamento funcionando é problema meu, problema da minha equipe, né? Aí fica fácil, né? Fica fácil. Aí hoje em dia, né? Completamente fora da NR10, né? É responsabilidade da firma, da empresa, né? É, não só cuidar da parte elétrica, documentar da parte elétrica, me informar, eu estou sendo contratado agora, eles têm que me informar quais são os riscos que eu vou enfrentar no meu trabalho, isso está explícito na NR10, né? Eles têm que me informar quais são as medidas de controle, quer dizer, aquilo tudo que ficava na algibeira do eletricista, aquilo tudo que ficava na decisão do eletricista da melhor forma possível, né? Da forma possível melhor que ele encontrasse, né? Quer dizer, o eletricista usando bom senso, hoje não. Hoje está sendo exigido que isso é um assunto da firma, isso é uma responsabilidade da firma. Então o quadro elétrico não é problema do eletricista, não é problema da firma, né? E que conte com bons eletricistas, treinados, formados, munidos de ferramentas, né? EPCs, EPIs, com procedimentos já previamente acordado, né? Com treinamento em segurança. Então essa coisa de que eletricidade é coisa de eletricista, que é muito dessa velha guarda, digamos aqui, principalmente essa turma que tem cabelo branco, sabe? É bem resistente nisso. É bem resistente nisso, né? Mas por quê? Porque tem que haver uma quebra cultural. Eu já sou culturado, viu? Pode ficar tranquilo, tem cabelo branco, mas eu consegui transpor, né? Transpor o umbral, né? Dessa coisa de sempre trabalhei assim, né? Então esse é um típico de coisas de que nós sempre trabalhamos assim, sempre deu certo. E de repente, né, na época que a eletricidade se resumia à iluminação, né, e tomadas de uso geral, né, pode até ser, né, que dava para funcionar dessa forma, né? Mas hoje em dia, né, nós estamos longe, né, disso, né? Isso não atende mais. Olha o que está no item 10.2.2 da NR10. Integrar-se às demais iniciativas da empresa no âmbito da segurança. As medidas de controle têm que se integrar às demais iniciativas da empresa no âmbito de segurança. Estou falando de segurança, é assunto da empresa. Tudo aqui que está na NR10 é assunto da empresa. E tem que estar integrado aí com as suas outras políticas. Não é assunto do eletricista, é assunto da empresa, né? Está no 10.13.2, está escrito que é responsabilidade dos contratantes. Quem que é contratante? É a firma. A firma contrata seus empregados. Aqui contratante não é terceirizado, é inclusive, né? É inclusive, por favor, né? É inclusive. Mas não é só isso, os funcionários. Então a empresa tem de ter a cultura, o registro, o conhecimento dos riscos que existem ali dentro, seja elétrico, riscos adicionais, para informar, está contratando esse eletricista, e nós, firmas, como instituição, vamos informar a esse cidadão os riscos que ele vai encontrar aqui e quais são as medidas, né, de controle, com quais as medidas de controle que serão adotadas nos controles do risco, não é? Isso é só um exemplo dessa defasagem cultural, né? Ou vamos dizer, desse modus operandi do antes NR10 e pós NR10. Vou citar só mais um, né? Eu trabalhei na firma que existia a confusão e naquela época
era o possível, né? A misturada entre hierarquia administrativa e hierarquia de poder, né? Então, o que é isso? Os gerentes tinham um crachá, uma cor diferenciada. Não lembro se era vermelha, acho que era vermelha. Então, os gerentes, né, a firma grande tinha 4 gerentes, tinha um superintendente e tinha os gerentes. Gerentes tinham um crachá vermelho. Olha, se o gerente quisesse, ele fazia o que queria. Se ele quisesse entrar na subestação, de pé no chão, entrava. Quem é que vai? Quem é o homem que vai conversar com ele? Né? Quem é a pessoa que vai impedi-lo disso? Né? É uma coisa hoje, porque eu vivi nisso, não achava estranho não, tá? Eu não sou diferente da humanidade não, tá? Sou um ser humano bem normal, tá? Na época eu não achava estranho, era o que se praticava, né? Bem, isso dentro da NR10 é de total loucura, né? Loucura, não tem menos do que isso. Né? Não tem menos do que isso. Ele pode ter o poder administrativo, gerencial, ótimo, cuide disso. Agora, dentro de uma sala elétrica, não entra qualquer um. Eletricista, não entra de qualquer jeito. Tem os EPIs mínimos para estar ali dentro. Não é isso? E se vai fazer uma operação, se vai fazer uma intervenção, ele, eletricista, precisa estar equipado com esse e esse CPI, tem que tomar essas e essas medidas coletivas, sinalização, comunicação, informação com as equipes. Já foi feito antes de chegar no painel, né? Tá? Comunicação de que vai haver intervenção, vai afetar a energia elétrica em tal ponto de tantas horas, né? Negociar o horário de fazer. Então ele vai para o quadro para fazer, vai fazer sozinho? Não, vai ter pelo menos um colega dele, vai estar munido de EPI. E o que é que eles vão fazer? Eles vão abrir para ver como é que faz? De forma nenhuma. Eles conhecem o procedimento, de gente que conhece o equipamento, que conhece essa operação que eles vão fazer agora e que já escreveu como se faz de forma segura, em sequência. E esses eletricistas que ali estão diante do painel, né? Esses eletricistas que ali estão diante do painel, eles foram treinados nesse procedimento, né? Eles foram treinados nesses procedimentos. Eles têm os cursos básicos de NR10, tem que ter, de 40 horas, mas não é só isso. Naquele procedimento, naquele equipamento, eles foram treinados no procedimento. Tudo isso está explícito na NR10, preto no branco. Então, o que é? Imagina só um eletricista. Ele está capacitado foi instruído nesses procedimentos, tem os cursos básicos, exames médicos, conforme a lei, e tudo registrado. Então ele mexe nesses equipamentos que ele fez esse curso, dessa operação. Não é isso? E de repente o chefe de equipe dele não fez o curso desse procedimento. Então o chefe dele, eletricista, não faz o procedimento que o subalterno dele faz. Não é? Não está autorizado o chefe dele. Quer se autorizar, não tem problema, vai fazer o curso, vai aprender o procedimento, vai ser auxiliar numa intervenção, vai ser o auxiliar numa intervenção. Imagina isso naquela época que o orgulho imperava, né? O orgulho imperava. Nossa Senhora, não tinha a mínima condição desse tipo de exigência que a NR10 exige hoje, né? Então, uma coisa é o gerente, outra coisa a área técnica. E na área técnica, se o gerente entrar, ele pode até entrar, tá? Ele está desavisado, ele é uma pessoa não advertida. O nome que a NR10 chama é a pessoa não advertida. O que é uma pessoa não advertida? Uma pessoa que não está envolvida na área elétrica, não é profissional da elétrica, não lida com instalações elétricas, não intervém em instalações elétricas, não tem curso para isso. Então, o gerente, que pode ser o topo lá da hierarquia funcional, ele na parte elétrica, por favor, se afaste. Então, se ele entra na sala elétrica, na subestação, o eletricista que está lá, por favor, senhor, eu vou pedir para o senhor se retirar, aqui é uma área de restrita, né, aqui precisa de APIs, de treinamento,
o senhor quer conversar com quem? Vamos conversar em outra sala, vamos, né, contornar a situação caso, né, esse gerente daquela época, existe gerente daquela época hoje? Existe. Existe, viu? Não vá falando que todo mundo é santo, não, que não, existe ainda, né? Então, esse desencontro, né, cultural, eu vejo que é um empecilho e dependendo da instituição, da firma, torna-se um grande empecilho, né? Torna-se um grande empecilho. A chefia desatualizada, a chefia precisando tomar um balde de atualidades, digamos assim, né? Eu lembro de uma instalação que eu fiz o relatório de inspeções atualizadas e quem fez foi o pessoal da manutenção, né? Na certa, o gerente pegou lá, segurança e instalações, ele dizia, manda lá para o José, João, cuida disso, né? E na certa, quando passou no corredor, tá vendo aquela coisa, né? Tá seguindo aquela coisa, né? Tá, tô seguindo. Como se isso fosse possível, né? Mas aí, quando eu entreguei o relatório, assustou o cara da manutenção. Vamos lá entregar para o meu gerente? Você me acompanha lá? Claro, claro. Eu escrevi, eu falo, dito e publico, sem problema nenhum. Porque aí lá pô, né? Aí o cara, assustado, pegou aquele negócio, bateu assim, bateu na mesa e falou assim: isto não muda o preço do meu produto. Né? Verdade, mas por que você mudou de assunto? Nós estamos falando de segurança, nós estamos falando de legislação, de adaptar, de adequar a legislação vigente. Código Civil, Código Penal está aí aberto, prontinho para cair na sua mesa. Se acontecer um acidente aqui, não, esse é outro assunto, né? Então são mentes desfocadas, né? Desfocadas. Né? Tudo isso que eu falei de treinamento, de procedimentos, tudo está explícito na NR10, né? Eu não vou citar aqui os itens para a gente ganhar tempo, mas quem tiver dúvidas, curiosidade, pode perguntar que a gente caça aqui, né? A autorização dentro da NR10 é conforme treinamento, ok? O cara é eletricista, que bom, é dos bons, que ótimo, tem muita experiência, que coisa, bem-vinda. O que você vai fazer com ele? Treinar no meu procedimento específico, no meu quadro específico, na minha instalação específica, né? Simples assim. Existe uma impessoalidade na NR10, vocês percebem? Impessoalidade. Todas as cenas que existe pessoalidade, você fala assim, quando eu falo que existe pessoalidade, a pessoalidade está valendo. A pessoalidade tem um valor ali naquelas relações. Você pode ficar atento, vai dar coisa errada, né? Vai dar coisa errada. Eu tenho assuntos para contar sobre essa vertente, mas vou voltar aqui para a gente não perder o foco, né? Então vamos lá, a questão de histórico, né? A NR10 é muito diferente do que sempre se praticou, né? E, portanto, existe sim uma dificuldade, principalmente de profissionais, né, com mais experiência em seguir ou cair a ficha do que é a NR10, tá? Um segundo ponto que eu acho muito importante ressaltar aqui, que eu vejo muito claro, concreto, que dá para você pegar até, é que o cliente não sabe da importância das adequações à NR10. Ele não sabe. Quer dizer, ele está na vida, lá com os compromissos dele que sempre teve, com as dificuldades e as exigências que o serviço dele sempre teve, né? E ele não vê por que ele precisa se preocupar com a NR10, já que ele não está vendo nada mudando. E realmente não vê nada, não. Não existe outdoor, viva a NR10, né? Campanha, amigo da NR10, né? Tininas que também são amigos da NR10, né? Cumpra a NR10, né? Não existe isso, né? Da Secretaria do Trabalho não existe interesse nem recurso, né? Não existe isso, porque já está escrito. E como está na Constituição, que está publicado no Diário Oficial da União, todo mundo está sabendo e cumpra-se, né? Então não existe essa divulgação, né? E tem mais, né?
quem está sendo autuado, a empresa que está sendo autuada, que poderia ser um exemplo ou uma ilustração para as demais, ninguém publica isso, né? Ninguém publica isso. Então fica parecendo que está tudo no mesmo lugar. E aí eu pergunto, está tudo no mesmo lugar? Definitivamente não. Agora, não faz barulho, não tem visualização, né? Não tem foco. Então fica parecendo que está a mesma coisa, quando na realidade não está. Não está. Eu acompanhei um caso pessoalmente, né? A firma, uma firma interior de São Paulo, com várias instalações, né? Várias cidades próximas. E eu fui lá, né, durante alguns anos, vamos dizer assim, uma vez por ano, eu tive a oportunidade de ir lá. Questões técnicas, o assunto lá era compatibilidade eletromagnética, né? E eu visitei, fiz relatórios, recomendações, instalações, né? Melhorando a suportabilidade da instalação dos equipamentos contra descargas atmosféricas. Então esse era o meu assunto, esse era o escopo. E dentro da firma tinha dois engenheiros eletricistas, tem dois engenheiros eletricistas, né? Um hierarquicamente acima do segundo, todos dois muito experientes na área, né? Com décadas de experiência, de trabalho na firma. Então eu ia lá e fazia o meu trabalho, mas sempre depois, no final do trabalho, já encerrando, né? No cafezinho final, né? Cafezinho final, batendo um papo ali antes de pegar a estrada, né? Antes de ir para o aeroporto. Eu sempre falei da NR10 com eles, né? Porque a instalação lá, eles ocuparam um prédio que era usado por outra indústria, né? Por outra indústria. E era muito antiga. Então, tinha umas partes lá assustadoras, né? Vamos colocar assim, assustadoras nas questões elétricas e, evidentemente, né? Evidentemente, longe da NR10, né? Até o pessoal é zeloso, tá? Resguardava as partes mais difíceis, né? Não são pessoas, nenhuma pessoa ali estava ingênua. Mas, dentro do que pede NR10, o assunto estava longe. Então, sempre no cafezinho final, eu conversava e eles me ouviam, né, com um silêncio respeitoso, né? Quer dizer, estava encontrando alguma sintonia no íntimo deles, mas ao mesmo tempo isso não produziu nenhuma atitude, né? Nenhuma atitude. Certo, o engenheiro lá de maior hierarquia achou por bem não levar, né? Os motivos eu não sei, e nem importa saber, né? De repente ele não estava autoconvencido, não sei, ou de repente ele não tinha argumentos, né? Ou de repente os projetos estavam caminhando em outros sentidos, quer dizer, não tinha abertura, né? E não tinha convencimento dele e como apresentar, não sei qual é o motivo, mas a verdade é que ouviu, ok, né? E vida que segue, né? Ótimo. Um determinado dia, amanhã, me liga lá o engenheiro e fala que teve uma morte lá. Uma morte lá. Um colega de 40 anos de serviço veio a óbito, né? Levantou uma estrutura metálica em rua pública, encostou na média tensão lá em cima e foi eletrocutado, né? E aí, né, conversa pesada, né? Ele muito sentido e tentando pegar alguma orientação aí sobre NR10, né? Não dá. Aí a vaca já chegou no brejo, já não foi pro brejo, não, já chegou no brejo. Ela está deitada com as patas amarradas com corda, né? Essa vaca aí tá perdida, né? Tá perdida. Bem, um dia seguinte, um e-mail institucional,
né, falando que os projetos estavam suspensos até segunda ordem, por motivo fosse maior, prefeitura, se deu algum assunto, alguma justificativa legal e suspendeu os contratos que estava vigindo. A firma que eu trabalhava também fazia parte desse contrato, né? E falou, a gente entra em contato oportunamente. Bem, o que era? Essa firma estava com um projeto imenso. Eles iam mudar a sede, construir um prédio, uma edificação própria para eles, né? Então todos os sistemas estão envolvidos, elétrica, parte estrutural, questão de aterramento, questão de grupo motor gerador, combustível por onde que entra, acesso de carro, nossa, tudo, né? E nós estávamos fazendo parte aí dessa equipe. Então eles suspenderam tudo, né? Suspenderam tudo através de e-mail e silêncio. Silêncio. Não sei o que aconteceu nesse silêncio. 4 anos de silêncio. E nem tenho abertura para perguntar, mas com certeza nada bom, né? Nada bom, e nas certas consequências ainda estão desenrolando na data de hoje, já tem muitos anos, e ainda vão desenrolar muito para frente, né? Lá no final, quando tiver todo fechado os processos todos, o INSS vai entrar na justiça, ação rescisória, né? Então, isso vai durar muito. Isso vai durar muito. Mas, depois de 4 anos, entraram em contato e pediram para nós o quê? Pediram um orçamento. De quê? Relatório técnico das inspeções autorizadas. O início da NR10. Né? Então, 4 anos depois, de muita balbúrdia, tumulto e multas e penalidades e sei lá o quê, né? Eis eles pedindo o início da NR10. Agora, vou te falar, as firmas no geral, as pessoas no geral, as pessoas de comando, elas estão muito desinformadas, não tiveram mortes. E essa morte que aconteceu, né? Essa morte que aconteceu, eu tenho certeza, dá para imaginar, que não serviu, né, de instrução para ninguém mais além da própria firma, né? Então não teve divulgação, né? E foi uma morte muito complicada, né? Porque ele morreu por falta do item 10.2.1, o primeiro item operacional em toda intervenção, análise de risco, medidas de controle. Se o cara tivesse tido essa instrução e lembrado que em cima dele, em toda a cidade, existe um sistema elétrico não isolado, na sua maior parte das cidades, né? Existe uma rede lá em cima. Se você encostar, né? Uma inspeção visual e olhar para cima. E qual medida que ele precisava ter? Mudar o local que ele levantar aquela haste. Não precisava ser naquele ponto, poderia ser um pouco mais para lá, né? Então a morte foi de graça, né? A medida, como que desbrava essa morte, primeiro item, uma conversa, né? Uma conversa. Gente, equipe de campo, vem cá, preciso falar com vocês. Então nós temos que tomar esse cuidado, né? E não aconteceria uma morte, não aconteceria toda essa movimentação. Triste, né? Triste. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que vão estar em campo, vão estar em contato com as pessoas que estão precisando fazer NR10, é que a turma não, na sua maior parte ou em grande parte, não conhece a importância do cumprimento da NR10. Tá? Tem uma outra cena, também no interior de São Paulo. Eu cheguei cedo, né? Desloquei durante a noite, fui para o hotel, pernoitei no hotel e cedo peguei o carro e fui para a firma. A firma ficava numa localidade, periferia da cidade, né?
já começando zona rural, instalação ampla, vários edifícios afastados um do outro. Eu ia lá fazer uma inspeção, cheguei na recepção, me identifiquei, tinha que chegar até o prédio de compras, que era o meu contato primeiro, né? Então pediu para guardar lá na recepção que alguém viria me acompanhar. Isso chega uma segunda pessoa, um vendedor, também ia para o mesmo ponto que eu iria. Então, daqui a pouco chegou um cara da firma, falou, beleza, vamos lá. E nos acompanhou até o departamento de compra, né? Passei estreito, os dois foram mais à frente, eu logo atrás, mas ouvindo a conversa deles, eles já se conheciam, falando como é que vai, não sei o quê. Já tinha, claro, um relacionamento aí anterior, então uma conversa muito de amizade, eu atrás, né, ouvindo, porque não tinha como não ouvir também, né, não tinha jeito de não ouvir, né. Mas aí, em determinado momento, o cara da firma, perguntou assim, mas esse negócio de NR10, hein, você tá sabendo de alguma coisa? Eu vi um zum de NR10. Isso tá pegando? Usou o servo assim. Aí o vendedor falou assim, não tô vendo ninguém preocupado com isso não, acho que isso não colou, foi o verbo que ele usou. Acho que isso não colou. Acho que isso não colou, não me preocupo com isso não. Vamos em frente cuidar aqui da nossa vida, dos nossos assuntos. E pode realmente não se preocupar, até acontecer a morte. Né? Até acontecer a morte. Né? Eu achei muito interessante. Agora, veja só, é um cara que está na indústria. Indústria é o foco do Ministério da Secretaria do Trabalho, né? Os acidentes dentro da CLT, é ali. O outro é vendedor, então ele não fica numa firma, ele visita várias firmas. E ele está falando que não está vendo nada de NR10. Então, né, os nossos clientes de relatório técnico, muitos deles não sabem da importância, porque não vê a consequência, né, da não observância, né? Perigoso isso, né? Perigoso isso. Perigoso isso, e a gente que vai fazer trabalho hoje, instalação, a gente precisa estar atento, tá? Voltando lá à morte da peça metálica na rua, eu acho importante a gente colocar o seguinte: eles não fizeram nada de errado historicamente, sempre fizeram dessa forma. E as empresas que trabalham nesse ramo sempre fizeram isso. Quer dizer, historicamente, primeiro item lá, eles não estão fazendo nada errado, não, é o modus operandi dele. Do ponto de vista da NR10, foi uma morte por não observância de quesito legal. Né? Com a chegada da NR10, isso é um crime, não é? É um crime. Antes da NR10, era acidente de trabalho, né? Missa, um canto coral para cantar as músicas bem tocantes lá, né? Na hora da homilia, um buquê de flores carregado, e ficava por isso. Antes. Hoje não. Né? Parece engraçado, né? Eu imagino os nossos bisnetos sabendo como é que a gente trabalhava em 2020, 2021. Falei, nossa, vocês eram loucos demais, não é? Vocês eram loucos demais, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tem um terceiro item que é muito... Deixa eu ver aqui o nosso tempo. Tá indo bem, ok. 20 horas e 14 minutos. Estamos indo bem. Dá para a gente conversar aqui, ótimo. Né? Um terceiro item que é muito importante é que as exigências da NR10, o texto da NR10, os itens da NR10, eles estão fora daquela seara que nós, técnicos, engenheiros, ciências exatas, estamos muito acostumados, né? Certo e errado para nós, determinismo, né? Para a gente é precioso, certo e errado, resposta certa, resposta errada, né? Isso é cultuado, isso é valorizado, né? nas nossas instituições acadêmicas, né? Na formação, né? Cálculo, não é isso? Resposta certa, resposta errada, né?
Eu já perdi ponto, porque eu fiz o desenvolvimento tudo certo, mas eu escrevi uma frase que estava, né, faltou um não, ou sobrou um não, estava contradizendo tudo que eu tinha desenvolvido, né? Eu perdi ponto, porque eu escrevi coisa errada, né? Então a gente, numa formação técnica, numa formação, né, de exatas, né, a gente tem isso muito no sangue, né? Tem muito no sangue. E o texto da NR10 não colabora com isso, né? Não que o determinismo não seja importante, tá? Ele tem a sua importância, mas não é só isso, né? A vida vai muito além disso, né? Mas a própria ciência vai dando rasteiras, né? Em quem quer saber o certo e errado, né? Assisti uma palestra de redes neurais que eu fiquei esbabacado, falei, nu, né? Resolvendo questões matemáticas através de uma estratégia por aproximação, ferramentas estatísticas, e chegando em resultados, né? Com esforço, né? Com esforço matemático, um esforço de cálculo muito pequeno, né? E uma aplicação estatística muito severa, né? Eu estudei cálculo diferencial integral com o Pisco 9. Só eu e quem estudou no Pisco 9 está rindo. Se você não está rindo é que você não conhece o Pisco 9, mas eu não vou falar que livro que é esse, não. Então a NR10, as exigências, não faz parte, digamos, do métier, sabe? Do palavreado, do ambiente determinístico, né? Que nós, engenheiros técnicos, tão treinados, né? A gente tem uma necessidade de lista, né? A gente vai resolver isso para a gente ficar livre disso, riscar da lista de pendências. Isso não existe na NR10. Isso é gestão, é cuidado constante. Aí quando você vê que você não pode riscar, você fica desanimado, a moral cai, fica chateado, né? Então, então eu diria que o texto, né? O texto é uma coisa estranha para a mente técnica, né? Muito estranha para a mente determinística, né? E sim, isso causa uma impedância, né? Isso causa uma dificuldade, né? Isso causa uma dificuldade, né? Vou pegar aqui um exemplo. Bom, se eu pegar exemplo, todos os itens da NR10 são exemplos, tá? Todos os itens da NR10 são exemplos. E a gente tem assunto aqui para conversar por uns 4 meses, ligeiramente, sobre esse assunto. Vamos pegar um item só. Item 10283. Está escrito o seguinte, textualmente. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes, reconhecido pelo governo, tá? Portanto, a BNT aqui. E, na ausência dessa, deve atender às normas internacionais vigentes. Aterramento atendendo normas técnicas. Está lá no item 10283. Bem, primeiro isso já está escrito na NR10. Lá no item 10.1.2, que fala que as normas técnicas têm que ser observadas. As normas técnicas oficiais ou internacionais têm que ser observadas. Ora, aterramento em assunto técnico? Aterramento está nas normas técnicas? Está lá. Mas como é que o cara me cospe esse item no item 10.283? O engenheiro que quer pegar uma lista para riscar, ele lê isso e fala assim, nu! Virgem mãe de Deus, estou perdido. Normas técnicas. Aí ele fala para compra aí as normas técnicas da BNT. Ah, mas quase entrei aqui, tem um carquilhão. Compra as de aterramento. Ela lá no search, né? No site tem o search, você consegue procurar aterramento, aparece um quinquilhão, um preço lá em cima. É isso mesmo? Para comprar é isso mesmo? Vamos supor que compre. Aí chega um caminhão com as normas técnicas da BNT. Manda 20 caminhão basculante para facilitar o desembarque das normas. Oh, meu Deus, norma para dar com pau. Aí o engenheiro olha e fala, não, tem que estudar isso tudo para me saber como é que é o aterramento para estar de acordo com a norma técnica. Esse é o desafio que um engenheiro, vamos dizer, engenheiro tipo PUC 85, engenheiro tipo PUC 85 vai lidar com esse texto. E eu já estava com a caneta na mão para riscar, deixa eu cumprir esse texto rápido e riscar esse item da minha NR10. Não tem jeito.
Tô perdido. Aí o cara lê isso aqui, fica matutando. O que é isso? O que tá pedindo? Aí ele vai resolver os problemas que são urgentes, estão acontecendo, sempre acontecendo. Ó, o caminhão da matéria-prima trombou lá na BR, vai atrasar a chegada da matéria-prima tal. Vou resolver isso, né? Agora vamos olhar com olhares calmamente, e nós que já estamos conhecedores da NR10, vamos entender. Primeira coisa que a gente não pode esquecer. Não é questão de lembrar. Lembrar você precisa fazer um esforço. Peraí, deixa eu lembrar como é que é. Ah, lembrei. Não é isso. Você não pode esquecer. Tem que estar o tempo todo na sua mente, na frente. NR10, segurança pessoal. Segurança pessoal. Garantir segurança e saúde. Então, quando eu pego esse texto e falo de aterramento, normas técnicas, sabendo, lembrando e tendo filtro segurança pessoal, ele está preocupado aterramento e segurança pessoal. Segurança pessoal, aterramento é simples. É simples. Tá? Em todas as normas técnicas está isso. Se eu tenho uma parte metálica na minha instalação, eu aterro a parte metálica. Aterramento tem várias finalidades em diferentes sistemas. Mas a gente não está trabalhando com todos os sistemas. A gente está trabalhando com preservação da vida humana. Então o assunto de aterramento fica muito simples. Muito simples. Motivo de exasperação? Não. Muito simples. Então o que é isso? As partes metálicas têm que estar aterradas. O que é estar aterrado? Está no mesmo potencial elétrico do pé do candidato à vítima. O que é o candidato à vítima? O trabalhador que está do lado da peça metálica. Se essa peça metálica está no mesmo potencial que está o pé do cara que ali está do lado, não existe choque em se encostando naquela parte metálica. Não é isso? Se acontecer uma falta elétrica, por exemplo, uma fase encostar nessa parte metálica, se está aterrado, vai ter uma corrente aqui de curto, o dispositivo de manobra lá de proteção vai atuar. E vai desenergizar. Ótimo, ótimo, ótimo. Né? Ótimo isso. Né? É isso que a gente quer. Desarma a parte elétrica porque tem uma falta na instalação. Vai lá consertar a instalação. Então, quando eu leio isso, primeira coisa, falando das normas técnicas, está preocupado com norma técnica, está preocupado com segurança humana. É um único assunto. Regulamentação, estabelecido pessoal competentes, né? As normas técnicas e algum órgão que porventura emita algum documento nesse sentido. Aterramento das partes metálicas. Algum susto nisso? Tranquilo, eu consigo traduzir isso para aspectos práticos e simples na minha instalação. Agora, se eu não conhecer o que é NR10, eu vou fazer igual aquele primeiro engenheiro. Não vou dormir. Não vou dormir. Mas, Alexandre, então por que não escreve que tem que aterrar as partes metálicas? Sabe por que eles não escrevem? Primeiro que já teve escrito lá no NR10, lá no início. Segundo, se ele entra na parte técnica, se o regulamento entra na parte técnica, o que ele não entrar na parte técnica não está sendo exigido. Percebe a arapuca? Percebe a arapuca? Quer dizer, eu pego a norma técnica lá de 5410 e tem lá a parte de coordenação de proteção, né? E aí eu falo assim, isso é importante para o NR10, deixa eu pegar. Não, tem que aterrar as partes metálicas. Mas está dizendo que isso aí não é importante? Não, já que ele entrou nesse assunto técnico e não entrou nesse outro, esse outro não está valendo. Então, a arapuca. Então, um dos grandes, tem grandes movimentos da NR10 nessa revisão aí de 2004, 2005. O pessoal foi inspirado, né? Um dos grandes saltos foi o seguinte: NR10 não toca em nenhum momento em assunto técnico. Quando toca, chamando as normas técnicas, obedeça as normas técnicas. E lava as mãos. Claro, mesmo porque o entendimento da técnica muda. E se mudar, vai mudar as normas técnicas. E a norma técnica é um fórum muito mais gabaritado nos assuntos técnicos do que a autoridade do Ministério do Trabalho. Então, dos recursos que deu robustez a essa revisão da NR10 é exatamente não abrir a porta dos assuntos técnicos.
ela não entra nisso. Ela joga para as normas técnicas. Os pontos técnicos, né? Vou fazer uma live sobre isso. Os pontos técnicos, os pontos elétricos da NR10, você conta nos dedos assim. E a forma como eles tratam esses assuntos técnicos de uma forma trivial, bem básico, né? Qualquer pessoa com o mínimo conhecimento consegue compreender e consegue entender, não é? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Né? Cuidado com isso, né? É histórico, pessoal que tem um modus operandi muito voltado pelo histórico, é um problema. A não visualização, não entendimento da importância da NR10, e só fica sabendo quando a casa já foi destruída, que é o caso de morte na instalação, né? E essa tendência, esse texto, digamos, longe do ambiente de um engenheiro, digamos, convencional, né? De um engenheiro convencional, de um engenheiro eletricista e normal. Então, isso causa uma impedância, né? Isso causa uma dificuldade, né? Uma dificuldade e que nós teremos que trabalhar, né? Teremos que trabalhar com isso. Hoje, uma adequação à NR10 realmente é mais custosa do que será ali na frente. Com certeza. Porque hoje nós temos a dificuldade do assunto técnico, né? Que é o assunto da minha aula que eu darei na sexta-feira agora, né? Quem tiver interessado, faça a inscrição, tá aqui na bio, tá nos comunicados nas redes sociais, passei por e-mail, WhatsApp, né? Então, precisa fazer uma inscrição prévia, mas quem quiser conhecer um pouco mais disso, essa dificuldade sempre existirá, de como fazer um relatório técnico. Agora, a turma de hoje, nós que aqui estamos, pé no chão, né, levantando essas necessidades e conduzindo esse trabalho, a gente encontra esse tipo de dificuldade, né, que é uma questão de divulgação e questão cultural, né? Mas espero, né? Espero, e a vida da humanidade assim tem mostrado pra gente, né? Que essas coisas passam, né? Essas coisas são absorvidas, né? São absorvidas a ponto de que o pessoal no futuro, quando vê como é que o pessoal do passado trabalhava, fica assustado, né?